Fala pessoal, frente 4, módulo 14, estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática. Nessa aula, aliás, os módulos 14 e 15, né, só para deixar avisado para vocês entenderem o que esse vídeo vai trazer. Os exercícios do módulo 14, eles fazem referência também ao assunto do módulo 15, então eu achei por bem emendar já as partes partes teóricas, tanto do módulo 14 quanto do módulo 15, para depois a gente voltar fazendo todos os exercícios desses mesmos dois módulos. Então, a gente começa agora falando sobre a definição de lugar geométrico. Nós vamos falar sobre alguns tipos de lugares geométricos e no módulo 15, né, tendo em vista que alguns tipos de lugares geométricos também vão ser notáveis num triângulo, né? E aí a gente vai achar esses segmentos notáveis num triângulo como lugares geométricos, falar sobre os pontos de encontros, né, pontos notáveis de um triângulo. E aí a gente vai formar um corpo, né? Então eu queria que vocês entendessem que o módulo 14 e o módulo 15, eles devem ser vistos na sequência e eu vou colocá-los, né, os dois, nesse vídeo, um em seguida do outro. Depois a gente volta fazendo os exercícios, ok? Bom, vocês sabem que em geometria, né, em matemática em geral, mas em geometria principalmente, vários objetos de estudo guardam determinadas propriedades. E quando esses objetos de estudo têm a mesma propriedade, eles formam o que a gente chama de lugar geométrico. Olha só a definição. Entende-se como lugar geométrico dos pontos que possuem a propriedade P, um conjunto de pontos tais que eles e somente eles possuem a propriedade P. Quer dizer, imagina uma propriedade qualquer, né, que você vai formar essa propriedade a partir de características de um conjunto de pontos. Então a gente vai chamar de lugar geométrico todos os pontos que têm aquela característica, aquela propriedade em específico, né? Assim, uma figura é um lugar geométrico, então todos os seus pontos possuem uma certa propriedade e todos os pontos que possuem essa propriedade pertencem à figura. Então nós vamos falar, por exemplo, se uma reta é um lugar geométrico, que é o conjunto de todos os pontos infinitamente alinhados, né? A propriedade é ser alinhada, então todos os pontos que estão naquela propriedade fazem parte daquele lugar geométrico. Então você tem a definição de forma bem resumida, assim, como a definição de lugar geométrico, como sendo o conjunto de todos os pontos que possuem uma determinada propriedade. Bom, vocês do terceiro ano já sabem que a gente não estuda a geometria só em termos planos, né? A geometria plana. Vocês já tiveram contato, inclusive, com os dados de geometria espacial, ano passado e tal. Mas a gente tem aqui agora, nesse momento, lugares geométricos nos planos, os principais. Circunferência. Lembra da definição de lugar geométrico sendo o conjunto de todos os pontos que possuem em comum uma determinada propriedade. Uma circunferência pode ser considerada um lugar geométrico porque ela é o conjunto dos pontos que equidistam de um ponto central. E, na verdade, equidistam significa que a distância é a mesma. E esse lance de distância de todos os pontos até o centro é o que a gente chama de raio, né? Então, por que eu posso considerar que a circunferência é um lugar geométrico? Porque todos os pontos que pertencem à circunferência se encaixam dentro de uma determinada propriedade, que é ser equidistante desse ponto central. Então, circunferência é um lugar geométrico importantíssimo. Um par de retas paralelas também pode ser um lugar geométrico, só que eu queria que vocês entendessem uma coisa. Imagina essa reta R. Se você pegar um ponto P qualquer, para medir a distância do ponto P até a reta R, tem que ser na perpendicular. E aí, se você pegar essa medida de distância do ponto P até a reta R e imaginar no plano todos os pontos que também têm exatamente essa mesma distância que está chamando de K em relação à reta R, né? Você vai pegar todos os pontos do plano que possuem a mesma distância K até a reta R. Necessariamente esses pontos vão formar uma reta, um par de retas paralelas a essa reta aqui, porque todos os pontos vão estar equidistantes também. Então, a característica é ser equidistante de uma determinada reta. Ser equidistante, todos os pontos equidistantes de um ponto específico formam uma circunferência. Todos os pontos do plano equidistantes de uma determinada reta formam
um par de retas paralelas. É um lugar geométrico importante também. A mediatriz também é uma característica, é um lugar geométrico que guarda uma característica bem interessante para nós, né? Toda mediatriz ela passa pelo ponto médio de um determinado segmento e é perpendicular a ele, porque necessariamente a mediatriz é formada por todos os pontos que são equidistantes dos extremos de um segmento. Então, essa reta que está aqui representada por MAB, ela passa pelo ponto médio do segmento e todos os pontos dessa reta, qualquer um que você pegar em relação aos dois extremos do segmento, qualquer ponto vai ser equidistante. E por isso ela forma 90 graus. Então a definição de mediatriz, que a gente vai precisar inclusive para a sequência, é que é o segmento de reta que é perpendicular a um segmento dado no ponto médio. Passa pelo ponto médio e forma 90 graus. Isso é uma mediatriz de segmento. Como eu estava dizendo, o fato da mediatriz ser perpendicular e passar pelo ponto médio de um segmento dado, segmento AB, aqui onde está o meu lápis, é o ponto médio do segmento AB, reta perpendicular passando pelo ponto médio, é o que a gente chama de mediatriz do segmento. E qualquer ponto que você pegar vai ficar equidistante dos extremos. Não necessariamente da mesma distância, né? Se eu pegar um ponto embaixo aqui, ó, um pouco mais embaixo, a distância ou as distâncias até os extremos serão menores do que essa que estão representadas na figura, mas de cada ponto você vai pegar uma distância igual para os dois extremos, ok? Você forma um conjunto de pontos equidistantes dos extremos. Esse lugar geométrico a gente chama de mediatriz. Bissetriz é um lugar geométrico importante para nós também, né? Ele é bem comum, digamos assim. A gente tem a definição de bissetriz como uma reta que divide um ângulo qualquer pela metade, não é isso? Mas você pode levar em consideração também que a bissetriz é aquela reta formada por todos os pontos que equidistam dos braços, né, dos lados do ângulo. E aí, como consequência, você tem a divisão do ângulo, da medida do ângulo em dois, né? Bissetriz é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam dos lados de um ângulo plano. Mas é mais importante do que esse lance de equidistam, é que a bissetriz divide o ângulo em duas metades, dois pedaços congruentes. Bom, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, eu ia aproveitar toda essa ideia de lugar geométrico para já passar para o módulo 15, tendo visto que os exercícios do módulo 14 também fazem uma referência a esses conceitos que a gente vai ver a partir de agora. Só que os lugares geométricos que a gente vai estudar no módulo 15 são lugares geométricos específicos que formam pontos e segmentos notáveis nos triângulos, certo? Então, olha só, mediana. Mediana de um triângulo, é importantíssimo você entender o seguinte, que cada segmento notável de triângulo que a gente vai ver, eles existem sempre de 3 em 3, ou seja, um triângulo vai ter 3 medianas. O conceito de mediana de um triângulo vai ser o segmento que parte de um vértice e pega o lado oposto na metade, no meio, no ponto médio. Então você tem aqui, ó, A até MA, B até MB e C até MB, como sendo as 3 medianas do triângulo ABC da figura. AMA divide o lado BC em 2 pedaços congruentes. Como eu disse, a mediana sendo o segmento que parte do vértice pega o lado oposto no ponto médio, você vai ter sempre 3. E o encontro delas a gente chama de baricentro. Não esquece. Então, aqui a gente está vendo ao mesmo tempo a questão do lugar geométrico. E o lugar geométrico do triângulo importante, mediana, parte do vértice e divide o lado oposto na metade. 3 medianas se encontram no que a gente chama de baricentro. E detalhe, o baricentro divide toda a mediana em 2 segmentos, um maior e um menor, e a proporção é sempre que o maior é o dobro do menor. Por exemplo, se eu disser que na mediana AMA de baricentro G, que o segmento GMA vale X, a outra parte do segmento, que é AG, vai valer o dobro. Se eu disser, por exemplo, que aqui GMB vale Y, de B até G vai valer 2Y. Então, mediana, recapitula, parte do vértice, pega o ponto médio do lado oposto. São 3, se encontram no baricentro, e o baricentro divide cada mediana na proporção
de 2:1 do segmento maior sendo o dobro do segmento menor, do pedaço menor. O conceito de bissetriz de um triângulo não é diferente do conceito normal de bissetriz, né? A bissetriz divide um ângulo na metade. O triângulo tem 3 ângulos internos, a gente está falando de bissetriz interna, como sendo aquele segmento que passa pelo vértice do triângulo, dividido o ângulo na metade. Esse ângulo foi dividido na metade, esse ângulo foi dividido na metade, esse ângulo foi dividido à metade. ASA é a bissetriz relativa ao vértice A, BSB é a bissetriz relativa ao vértice B, CSC é a bissetriz relativa ao vértice C. O encontro das bissetrizes forma o que a gente chama de incentro. Características do incentro. Primeiro, do incentro até os 3 lados do triângulo é a mesma medida, que é o raio, na verdade, da circunferência inscrita no triângulo. Incentro é o encontro das bissetrizes de um triângulo internamente ao triângulo. Vai ser sempre dentro da região triangular, porque vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. E a distância dele para os lados é sempre a mesma, que é o caso do raio da circunferência inscrita. Bom, dando sequência, mais um segmento notável que a gente já tinha visto lá nas questões dos lugares geométricos. Mediatriz, pessoal, não precisa ser num triângulo, né? Mediatriz é todo segmento que é toda reta ou segmento de reta, que passa pelo ponto médio de um outro segmento dado e é perpendicular a esse segmento. Então, imagina que o triângulo ABC, ele tem 3 segmentos e cada segmento é um lado. Ó, segmento AB, segmento BC, segmento AC. Em cada segmento você consegue achar o ponto médio e em cada um deles você consegue traçar uma reta perpendicular. Repara que, embora aqui no desenho parece que a mediatriz AMA ela parte do vértice A, mas isso não é uma necessidade. Medianas partem do vértice, bissetrizes passam pelo vértice, mas mediatriz não precisa. Olha só, a mediatriz relativa ao lado AC, ela passa no ponto médio do lado AC e divide, além de dividir esse segmento AC em 2 pedaços, é perpendicular. Mediatriz é toda a reta perpendicular ao lado do triângulo no ponto médio, e o encontro delas é o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Você vê anteriormente aí, ó, bissetriz formava o centro da circunferência inscrita. As distâncias do incentro até os lados são as mesmas. Agora, o circuncentro, a distância dele até os vértices são iguais, que é o próprio raio da circunferência circunscrita, circuncentro. Agora, a altura de um triângulo, ela sempre vai partir do vértice e formar 90 graus com a reta do lado oposto, não necessariamente ficando dentro do triângulo. Dá só uma olhada, pessoal. A altura é o segmento com extremos no vértice e na reta suporte do lado oposto, sendo perpendicular a esta. Ou seja, vai ter que partir do vértice e pegar o outro lado, não precisa pegar no ponto médio, não precisa dividir o outro lado, não precisa dividir ângulo, só tem que fazer 90 graus com o outro lado. A altura é sempre 90 graus. O encontro das alturas é o que a gente chama de ortocentro. O ponto O no desenho é o ortocentro do triângulo, porque é o encontro das 3 alturas. Quando o ortocentro está dentro do triângulo, isso significa que o triângulo é um triângulo acutângulo. Quando o ortocentro fica fora do triângulo, significa que ele é um triângulo obtusângulo. Já no exercício eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas, para resumir, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, os 4 pontos notáveis de um triângulo, encontros respectivos de medianas, bissetrizes, mediatrizes e alturas. Beleza? Esses lugares geométricos são tratados dessa forma. Próximo vídeo a gente vai trazer com exercícios. Até mais.